atual fase do Vasco tem sido difícil curtir até as coisas boas. É uma honra para mim. Infelizmente é um momento delicado, mas eu acho que esse momento delicado vai servir para dar a volta por cima e coroar, quem sabe, com uma vitória, uma grande vitória para coroar esses 150 jogos. O Gabriel Pec vai completar 150 partidas como profissional do Vasco. Amanhã, fora de casa, contra o Fortaleza. Mas com o time na zona de rebaixamento do Brasileiro e sem vencer a 6 jogos, o momento é de preocupação. O zagueiro Robson não treinou durante a semana. Segundo o clube, ele reclamou de dores e por isso vai ser substituído pelo argentino Capasso. O Vasco também vai ter mudança no ataque. O centroavante Pedro Raul, que levou o 3º cartão amarelo na última rodada, vai cumprir suspensão. Sem ele, o técnico Maurício Barbieri vai ter que adaptar a forma do time jogar. Realmente o Pedro é uma referência para a gente dentro de campo, um camisa 9 nato, finalizador. Claro que sem ele muda um pouco as características do nosso jogo. Eguinaldo e Juan também foram testados nos treinos, mas a tendência é que o Alex Teixeira seja o escolhido para jogar numa função de mais movimentação. A gente sabe o que a gente está devendo dentro de campo para o torcedor, então a gente está trabalhando muito forte para poder dar a volta por cima. Do Vascão, o povo está curioso, o povo está ansioso. Vasco tem um super desafio amanhã contra o Leão, com aquela torcida maravilhosa. Tá rolando até um menos é a mais no intervalo, postei lá nos stories. Thiago, traz as informações do Vasco aí, que tem um vascaíno amigo meu aqui que tá passando até mal no estúdio. Boa tarde. Rapaz, a situação do Vasco não é nada simples. A ambulância tá até passando por aqui agora. O Vasco vai de mal a pior. Bom, boa tarde, GV, boa tarde, Flávio, boa tarde, Dorileu. Semana complicada para o Vasco, né? Depois da derrota de 4-2 contra o São Paulo, a semana foi totalmente conturbada. Vale lembrar que o Vasco não vence há 6 jogos. A única vitória foi aquela contra o Atlético Mineiro lá na primeira rodada. Desde então o Vasco não venceu mais, tem apenas 6 pontos e é o time que abre a zona de rebaixamento já nesse início de campeonato brasileiro. Amanhã, então, o Cruz Maltino volta a campo, jogo importante contra o Fortaleza fora de casa. O Vasco precisa voltar a pontuar para deixar o Z4 da competição. E para essa partida tem alguns problemas, a começar pelo próprio Barbieri. O Barbieri foi expulso contra o Atlético Mineiro lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, cumpriu a suspensão automática contra o Palmeiras, mas acabou julgado depois e pegou 2 jogos. O Vasco tinha um efeito suspensivo, não tem mais, portanto amanhã ele não vai ficar à beira do gramado. Quem comanda o Vasco vai ser o Maldonado, auxiliar técnico ali do Barbieri. Além do Barbieri, o Pedro Raul também não joga. Pedro Raul cumpre aí a suspensão pelo 3º cartão amarelo e a vaga deve ficar com o Alex Teixeira, formando o trio de ataque ali com o Peck e com o Figueiredo. Não vai ser a única mudança no time titular, tá? O Robson, que foi acusado aí pelo torcedor de ter falhado em boa parte dos gols contra o São Paulo, sentiu dores, não treinou durante a semana e também não deve ir a campo. A vaga volta a ser do Capasso que era o titular ali no final, na reta final, né, do Campeonato Carioca. Além de tudo isso, tiveram os protestos da semana, né? A torcida organizada fez alguns protestos em frente à sede administrativa do clube e também em frente ao centro de treinamentos do Vasco. Ontem o Gabriel Pec conversou com a imprensa e falou um pouco sobre esse momento do Cruz Maltino. Vamos ouvir o atacante. Todos nós sabemos que é um momento muito difícil, acho que ninguém quer entrar na zona de rebaixamento. Eu posso falar muito bem disso porque já vivi o Vasco, já vão fazer 14 anos que eu estou aqui, eu disputei 2 Série B. E o que eu posso falar para o torcedor, eu não posso pedir paciência, mas eu quero pedir para eles estarem junto da gente, porque todos nós sabemos a força do nosso torcedor. E quando a gente junta o torcedor com o grupo, a gente fica cada vez mais forte. Então eu não vim aqui pedir paciência ao torcedor, mas eu peço que eles continuem nos apoiando e junto da gente, porque a gente sabe da nossa força e o torcedor que carrega esse clube há mais de 20 anos aí, que a gente vem vivendo um momento assim. E eu sei que com a ajuda do torcedor a gente vai conseguir superar isso juntos. Bom, fora das 4 linhas, o momento também não é dos melhores. O Vasco foi notificado na Justiça, devendo aí cerca de 8.400.000 ao Andrei. Esse valor é referente ainda à venda do volante para o Chelsea. O Andrei tinha parte do direito do passe dele, 30% do passe, e aí quando o Vasco vendeu o jogador, o Vasco deveria ter repassado esse valor para o Andrei, o que não aconteceu, acabou parcelado esse valor. O Vasco pagou a primeira parcela ao Andrei, mas ainda deve 2, e o valor total é de cerca de 8,4
1,4 milhões. O Andrei está cobrando isso junto com os agentes dele na justiça. O Vasco precisa repassar. Inclusive, ainda não se sabe se o Andrei vai ou não se reapresentar ao clube depois que terminar o Mundial. Lembrando que o Andrei está com a seleção sub-20. Agora, mudando um pouco de assunto, durante a semana a gente falou aqui no programa que o Lucas Piton está na lista de pré-convocados da seleção italiana. Ontem o Roberto Mancini, treinador da seleção italiana, falou um pouco sobre o Piton. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o lateral esquerdo do Vasco. Alla luce di quello che diceva lei, anche sulle convocazioni ci saranno ripercussioni, cioè ci saranno nuovi Retegui che abbiamo visto di Piton, se ci saranno altri. Seguiamo un po' tutti, non credo per queste convocazioni ci potranno essere novità perché veramente abbiamo pochissimo tempo, non abbiamo neanche il tempo di allenarci tanto, quindi magari da ora no, da settembre vediamo. Quindi Piton no? Beh, vediamo, adesso lo stiamo valutando, lo stiamo seguendo da un po', è un ragazzo interessante come tanti altri. Bom, GV, como eu sei? Faccio a sapere che non parli italiano. Como eu sei que você não fala italiano, eu vou traduzir para você mais ou menos o que o Mancini disse, tá? Ele disse que ele vem acompanhando o trabalho do Piton, que é um jogador que há algum tempo eles estão monitorando, mas que nessa janela, nessa data FIFA agora, eles não vão ter muito tempo para avaliar de perto, e que por isso o Piton não deve ser convocado nesse momento, mas que no futuro pode ser que ele ajude ainda a seleção italiana. Bom, essas são as informações do Vasco. O Vasco precisa voltar a vencer amanhã para sair da zona de rebaixamento, já vê? Botando no Google Tradutor é mole, ô jogador. Agora me diz uma coisa, qual é o seu prato... Parlo italiano. Eu vou te falar o que você fala já. Qual é o seu prato preferido italiano? Se falar pizza, erra. Seu prato preferido da culinária italiana? Macarrone. Pô, Macarrone, calzone, fettuccine. Que isso aí, cara? Na moral, os caras estão perdendo Sextou, ali. né? Sextou. Então vai dormir, tchau. Até amanhã. Vaza. Obrigado, Thiagão. Obrigado pelas informações. Rapaz, o Piton vestindo a... Qual é o apelido da seleção italiana mesmo? Azurra. A Squadra Azzurra. Isso. Tem bola para isso? Cara, o momento da seleção italiana é um momento de reconstrução, né? Duas Copas, né? Três. Duas Copas sem ir. Duas Copas sem ir. E ganhou o Brasil no Sub-20, mas perdeu da Nigéria. Então a gente vê que tem uma garotada que está começando a pegar um ritmo, mas ainda está muito cru. E eu acho que faltam opções para a seleção italiana, tanto que há um movimento muito grande de poder naturalizar alguns jogadores italianos. Jorginho, Éder, exatamente. outros brasileiros que O Piton ele já tem a dupla nacionalidade, isso facilita. E é engraçado porque o Piton é lateral esquerdo e o Corinthians, que foi o clube formador do Piton, formou o Carlos Augusto, também lateral esquerdo, que está muito bem lá na Itália e que também foi levantada a possibilidade dele ser naturalizado italiano. Teu amigo nosso Vascaíno falando de negócio de convocar, não. Deixa o cara aqui para treinar com o Barbieri. Se convocação, o cara vai ter que ir para lá, aí treina menos, aí não sei o quê. O torcedor do Vasco não está muito feliz com isso, não. Bom, vamos falar da chegada do